Fala vasos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje está iniciando mais um vídeo aqui. Diazinho nublado, por essa paisagem, vento batendo. Estamos em uma plena segunda-feira. E assim está começando a chuviscar. Nós iniciamos a nossa semana. Como você já conhece, esse aqui é o meu lugarzinho. E depois de uma semana sem postar, resolvi gravar este conteúdo. Há algum tempo atrás, um conhecido veio me pedir dinheiro emprestado. E aí ele mandou mensagem para mim e pediu uma certa quantia de dinheiro emprestado. E realmente eu não tinha reais na minha conta para poder emprestar, então eu simplesmente fui sincero, não tenho esse dinheiro para emprestar. Só que desse exemplo, dessa experiência que eu tive, me surgiu alguns esclarecimentos, da qual eu sigo como princípio de que hoje em dia é muito raro eu emprestar dinheiro para alguém. Praticamente eu não empresto. Se eu tiver de dar dinheiro para alguém, ou se eu tiver de pegar do meu dinheiro para poder entregar para outra pessoa, eu prefiro dar já esperando que eu não vou receber nada em troca, ou emprestar sem a perspectiva de receber, ou seja, é uma doação, beleza? Só que uma das experiências que eu obtive por ter já emprestado dinheiro para várias pessoas é que existem pessoas que elas não compreendem como que funciona o dinheiro e elas não têm responsabilidade suficiente para gerir o seu próprio dinheiro. E quando o dinheiro delas acabam, e elas acabam entrando em dívidas, elas simplesmente recorrem a pedir dinheiro emprestado às outras pessoas, e na hora de pagar essa dívida que ela tem, simplesmente algumas pessoas somem, outras mandam dinheiro faltando, e outras não dão nenhuma satisfação de quando te pagarão. E baseado nisso, depois que eu entendi que o dinheiro ele é uma ferramenta a qual eu troco ter o acesso a essa ferramenta pelo meu tempo de vida, ou seja, eu troco meu tempo de vida trabalhando em uma empresa para no final do mês eu receber uma quantia X desse dinheiro, que é o que vai me permitir comprar meus alimentos, vai permitir comprar aquilo que eu quero, pagar minhas dívidas e investir. Então, ou seja, isso na última linha vai simbolizar o meu tempo de existência, o meu tempo de vida que eu vendi para poder conseguir esse dinheiro. Logo me demanda uma autorresponsabilidade e na hora em que eu vou gastar esse dinheiro eu preciso ter uma responsabilidade muito grande. Quando eu tenho essa consciência de que aquele dinheiro foi trocado pelo meu tempo de vida, quando hoje alguém me pede dinheiro emprestado e eu vejo a condição dessa pessoa ou a forma com que ela vive, automaticamente eu já tenho a compreensão de que essa pessoa ela está me pedindo não simplesmente dinheiro, ela está me pedindo que eu pegue o meu tempo de vida, o meu esforço, todo o meu sacrifício, entregue para ela de mão beijada e ela simplesmente vai gastar isso à torta e à direita e não vai me retornar com juros. Não vai me retornar com juros. Embora, dentro da palavra de Deus, fale que nós não devemos emprestar o nosso dinheiro e ter usura. Em algumas passagens fala acerca de juros. Só que se nós levarmos em conta a questão da justiça e tendo conhecimento de finanças e sabendo que a depender do tempo, ou seja, do prazo que você empresta esse dinheiro, a inflação corrói o poder de compra desse dinheiro, logo, se eu pego o dinheiro emprestado com alguém, eu tendo esse conhecimento, eu tenho que restituir essa quantia e ainda os juros, porque esse dinheiro desvalorizou ao longo do tempo, eu tenho que restituir essa pessoa com juros e correção monetária. Entende? Então, simplesmente, digamos que eu peguei R$200 com algum de vocês que estão assistindo esse vídeo.
e aí com prazo de pagar daqui a 6 meses. E digamos que a nossa moeda real desvalorizou em torno de 20% nesse período de 6 meses. Eu tenho que pagar os R$ 200 para vocês e ainda essa desvalorização dos 20% que a nossa moeda sofreu. Quando eu possuo esse conhecimento, isso no mínimo é uma questão de ser alguém justo. Isso não significa que nós não vamos emprestar o nosso dinheiro para um amigo que está precisando. Só que nós limitamos as pessoas que terão acesso a essa oportunidade, ok? E quando você começa a entender que quando alguém pede dinheiro emprestado para você e tem pessoas que vivem disso e na hora de pagar elas somem, você simplesmente aprende a dizer não. E dizer não tem que ser um problema para nós. Simplesmente nós temos que falar que não, o dinheiro é meu. Eu, inclusive, dificulto o máximo possível ter acesso a reais para justamente mitigar uma série de situações, inclusive de pessoas me pedindo dinheiro emprestado. Se eu tiver de pegar o meu dinheiro e direcionar para alguém, eu prefiro dar do que, às vezes, emprestar na esperança de receber. Uma das coisas que eu não gosto, eu não sei o dia de amanhã, porque exigem várias situações, mas uma das coisas que eu não gosto é de dever às outras pessoas e não dar uma satisfação ou não pagar a essas pessoas. Eu detesto esse tipo de coisa. Se eu estou devendo a alguém, eu vou e pago. Não gosto de ficar pedindo dinheiro emprestado a um ou a outro, a não ser que possa surgir uma eventualidade, ok? Mas essa é uma forma com que eu me comporto. E baseado nisso, tem tudo a ver com a conclusão do nosso livro, que fala acerca de inteligência emocional e também acerca do autocontrole. Porque quando eu sou uma pessoa totalmente descontrolada, desequilibrada, emocionalmente falando, como nós sabemos que ter dinheiro ou ser rico está mais ligado a uma questão emocional, uma questão de comportamento do que propriamente a dinheiro, logo nós entendemos que faz total sentido as pessoas que conseguem ter um alto índice de inteligência emocional, essas pessoas consequentemente conseguir ter maior prosperidade financeira. E uma das técnicas que ele ensinou aqui no livro, além de muitas delas, a qual eu marquei aqui, cara, eu aprendi demais com esse livro. Inclusive penso e estou decidido a fazer uma pós-graduação na área, de gestão de pessoas, porque esse livro me despertou para muita coisa. E é uma área que eu gosto muito. Uma das técnicas que ele ensina aqui, eu gostaria de compartilhar para vocês, é acerca do autocontrole. Ele fala que para você manter um controle dos seus impulsos, tem uma técnica que ele utiliza o semáforo, ou seja, os faróis, sinal vermelho, sinal amarelo e sinal verde. Ele fala, no sinal vermelho, quando surgir uma adversidade ou uma situação a qual você está prestes a explodir, a primeira coisa que você vai fazer é, quando você tem esse conhecimento, você vai parar. Você vai se acalmar e você vai pensar antes de agir. Às vezes tem pessoas que são muito coléricas e elas não têm a noção de que a forma com que elas falam acaba despertando no outro um sentimento de ira ou uma emoção de ira, de raiva, de cólera. Então, quando você ganha consciência desse tipo de informação, esse tipo de conhecimento te atinge, você começa a se colocar no lugar do outro, a famosa empatia, e você começa a gerir. Então, quando você estiver prestes a surtar, a primeira coisa que você vai fazer é parar, se acalmar e pensar antes de agir. Isso seria no sinal vermelho. Já no sinal amarelo, você iria para a questão do raciocínio lógico. Você diria ou você dirá, diga qual é o problema e como você se sente. Isso pode ser numa situação de um conflito dentro de um relacionamento ou até mesmo internamente na sua mente, a qual você vai parar e raciocinar e fazer a pergunta, será que faz sentido? Por que eu estou me sentindo dessa forma? O que essa pessoa fez para que eu ficasse com tamanha ira, com tamanha raiva, a ponto de me descontrolar ou querer explodir nesse exato momento? E o terceiro ponto, ele chega, estabeleça uma meta positiva. Ou seja, a cada
3 situações de conflito que eu explodiria essas 3 vezes, eu vou fazer o máximo possível de no dia, digamos, como nós entendemos que o conhecimento e você colocar em prática um novo hábito requer tentativa e erro, ao invés de eu reclamar, ao invés de eu perder o controle essas 3 vezes, eu vou perder em 1 vez. Eu vou perder em 2 vezes. Eu vou começar pouco a pouco esse treinamento e ganhar a consciência do porquê eu estou me descontrolando e começar a regular. 4º ponto, ele fala, pense em muitas soluções. Você começar a achar, igual foi citado esse exemplo do número 3, você começar a pensar em soluções antes mesmo de você explodir. Então, uma das formas que é muito eficaz é você simplesmente deixar claro o que te irrita. Como você está se sentindo naquele momento, você verbalizar como aquilo te irrita e saber identificar do porquê aquilo te irrita, se está ligado a você ou se está ligado ao outro. E se faz sentido você se irritar com tão pouca coisa. Parece algo banal, mas quando você começa a fazer esse tipo de exercício, automaticamente o teu cérebro ele fica tão treinado a gerir essas emoções, a identificar esses padrões, que chega um momento que isso se torna automático para você. E você se torna alguém até mesmo, digamos que, indiferente em algumas situações, tá? Não que isso seja ruim. O 5º ponto ele vai falar, tente prever as consequências. Ou seja, será que faz sentido eu, dentro de um relacionamento, eu falar dessa forma áspera, por exemplo, com a minha esposa ou com o meu esposo, e de repente gerar toda uma confusão por uma simples coisa que eu quero fazer ou que ela quer fazer? Faz sentido isso? Logo, se eu explodir nesse exato momento aqui, vai fazer essa pessoa ficar ruminando esse tipo de informação, vai impactar as outras pessoas que estão ao nosso redor, vai fazer o clima ficar hostil, o clima ficar ruim, uma experiência boa que nós poderíamos ter nesse exemplo aqui, automaticamente vai deixar de existir e vai se transformar em um momento conflituoso. Logo, como um copo d'água debaixo de uma pia que está com goteira, esse evento aqui pode ser a gota d'água que vai fazer transbordar esse copo e acabar com o meu relacionamento, entende? Porque um final de relacionamento, uma explosão, um estopim para que aconteça um grande problema, uma situação perca ou saia de controle, é justamente aquela última gota que faltava para poder o copo transbordar. Então, quando nós começamos a pensar nas consequências, a prever as consequências pelos nossos atos, nós ganhamos essa expertise. E ainda tem sinal verde, que é o 6º ponto, que ele fala, siga e tente o melhor plano. Esse tipo de técnica, esse tipo de exemplo aqui, baseado em um farol, faz com que tanto uma criança como alguém adulto tenha um plano concreto, algo palpável, para que ela consiga enxergar e gerir as suas emoções no meio de um conflito. Isso ajuda de maneira astronômica ou de maneira grandiosa como nós vamos se comportar mediante uma situação de conflito. Isso reflete na vida das pessoas, principalmente que não têm o autocontrole. Isso vai refletir também nas finanças, vai refletir na forma como a pessoa vive. Tem pessoas que vivem do famoso rolo, né? Troca, vende, compra, nunca para com nada. Pessoas que vivem endividadas, estourando cartão de crédito, tudo isso é o quê? Falta de autocontrole. Pessoas que vivem pedindo dinheiro emprestado o tempo inteiro, pessoas que não gostam de pagar, pessoas que vivem mentindo, pessoas que vivem furtando o que é do outro. Todos esses tipos de comportamento, todos esses tipos de coisa é fruto desse autocontrole, da falta do domínio próprio. E isso faz com que essas pessoas elas vivam nesse estilo de vida. Dever para os outros se torna um estilo de vida. Pedir dinheiro emprestado às pessoas, não pagar as outras pessoas, pegar aquilo que é do outro, viver mentindo, viver fofocando, todo esse tipo de coisa se torna um estilo de vida. E quando as pessoas começam a viver baseado nessa filosofia de vida destrutiva, meu irmão, quando você aprende a identificar isso, você passa longe, você corta esse mal pela raiz, entendeu?
Então, antigamente as pessoas me pediam alguma coisa emprestada, eu dava, fazia um sacrifício. Eu cheguei até a vender ativos meus para emprestar dinheiro para as pessoas. Hoje em dia eu não faço mais isso, nem cavacatuça. Me pedir, eu digo, não tenho. E não é por maldade. E procuro saber o porquê que a pessoa vai utilizar esse dinheiro. Entendeu? De que tá precisando de alguma coisa, de comida, alguma coisa. Se eu puder ajudar, eu vou. Agora, ficar pedindo dinheiro emprestado para não fazer isso. Eu digo, dê seus pulos, vá trabalhar, assim como eu estou trabalhando, me ferrando e procurando, de alguma forma, ter algo na vida. Com muito esforço, muito sacrifício. E só nós sabemos o quanto que nós padecemos para poder conquistar as coisas, para poder fazer as coisas acontecerem. Então, quando alguém vira para você e pede algo que é seu, que custou o seu suor, custou seu tempo, custou noites sem dormir, essa pessoa simplesmente ela não está valorizando o suficiente a sua existência. Ela não valoriza nem a dela, quem dirá a sua. E se você continuar alimentando esse tipo de amizade, esse tipo de pessoas, você vai junto pro buraco. Então eu já corto logo. Não estou nem preocupado se a pessoa vai gostar ou não. Afinal de contas, a salvação é individual. Se nós podemos ajudar, assim como está escrito na palavra de Deus, que você terá para dar e não para emprestar, ou seja, você fará aquilo voluntariamente porque o seu coração ele está feliz em contribuir na vida daquele que tem necessidade, não na vida de pessoas que vivem se enfiando no buraco e esperando que o outro vai ajudar, porque não é assim que funciona, ok? Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, sugestão de temas de vídeo é sempre bem-vindo, será um prazer, será uma honra. E esse livro realmente mudou a minha perspectiva de emoção, ok? Me deu vários conceitos, vários exemplos que com certeza vou levar para o resto da minha vida, e é por isso que eu sempre justifico do porquê eu invisto tanto em leitura, em conhecimento, porque isso é o que vai nos libertar, ok? Muito obrigado, Deus abençoe, até o próximo vídeo, tamo junto, Vazos.